Olá, sejam muito bem-vindos para o lançamento oficial da Biológica. Enquanto eles fragmentam, a gente conecta. Bem-vindo ao lançamento, a equipe está toda aqui. Gostaria de agradecer a participação de cada um, agradecer a sua presença nessa manhã do dia 15 de abril de 2025. Anote essa data. Vamos esperar os profissionais entrando. Vocês que estão aqui, muito provavelmente, participaram de uma outra live que nós fizemos, que foi o pré-lançamento, do dia 25 de março, às 19 horas, eu e o Dr. Jonathan. Ali a gente começou a explicar o que nós preparávamos para a Biológica, o que a Biológica vem fazer no mercado. Pessoal, vamos começar enquanto o pessoal vai entrando para que vocês entendam. Para quem não me conhece, sou o Diego Soares, CEO da Alon Dermocosméticos. E aqui eu trouxe um desenho para que vocês entendam a nossa caminhada e como que a Alon nasce. Como a Alon nasce, como a Biológica nasce, o que nós iremos fazer no mercado. A Alon nasce ainda em 2019, ali bem na pandemia. Naquela época, nós fizemos um diagnóstico do mercado. Quando a gente olhava para as principais disfunções do couro cabeludo, não existia ninguém que enfrentava elas de maneira tecnológica, com ativos eficazes. Ou a pessoa tratava com ativos naturais, ou era ali uma argila, um óleo essencial, um óleo vegetal, ou ele seria tratado por um médico com a finasterida, dudasterida, minoxidil. A Alon vem e propõe algo diferente, um produto focado exclusivamente para o couro cabeludo. Nós nascemos para fazer da saúde do couro cabeludo um hábito diário. E naquela época nós tivemos a felicidade de introduzir os ativos fármacos, que têm a mesma capacidade de um remédio, mas sem nenhum efeito colateral. Isso já foi um plus na vida do terapeuta, porque agora ele tem o ativo farmacológico e ele tem a suplementação alimentar. A Alon traz a semente de Alon e a Recover para trabalhar com esse profissional. Nessa caminhada de 2019 para cá, quando a Alon traz essa ideia, o nosso conceito não era muito conhecido pelo profissional da beleza, até porque o profissional da beleza naquela época só ouvia falar em haste capilar, em medula, em córtex, haste, fio, progressiva, alisamento. E quando nós trazíamos outro tipo de nomenclatura, quando a gente falava da bulge capilar, da matriz germinativa, da microbiota do couro cabeludo, do tratamento sistêmico, de dentro para fora, de fora para dentro, era algo confuso ainda para o profissional da beleza, inclusive para o terapeuta que trabalhava com argila, óleo essencial e óleo vegetal. Nesse momento a gente cria o Induca. O Induca foi a primeira plataforma de terapia capilar do Brasil, uma plataforma completa. Em 2021, nós criamos o Induca e nessa plataforma nós tivemos a capacidade de pegar alguém que não sabia nada e transformá-lo num expert no couro cabeludo. O Induca, essa plataforma completa, formou mais de 15 mil profissionais. Ali nós temos um curso de formação onde a pessoa ela estuda todos os módulos, tricologia, cosmetologia, atendimento, prática clínica e no final ela recebe um diploma reconhecido pelo MEC. Então a Alon nasce em 2019, cria o Induca em 2021 e 2023 a gente já percebe que o mercado está maduro. A Alon já começa a comercializar inclusive para fora do país. Hoje nós temos clientes em Portugal, nós temos clientes no Japão, clientes nos Estados Unidos, clientes em todos os estados da federação. O mercado amadurece e a gente fica até feliz de influenciar outras marcas. A gente fica feliz de verdade quando a gente vê nesse ano, em 2025, 6 anos depois, marcas conhecidas, renomadas, trazendo produtos para microagulhamento, produtos com fatores de crescimento, o próprio Exossomos. A gente fica muito feliz, porque isso engrandece o nosso mercado e prova que o que a gente fala há mais de 6 anos faz sentido. O couro cabeludo, ele é a base do sistema capilar. Sem o couro cabeludo, é impossível resolver qualquer problema capilar. E esse mercado maduro, 2023 para cá, os nossos clientes começam a exigir algo de nós. A Grazi, o Eliel, o Jones, todas as pessoas que passaram pelo nosso comercial, eles vinham com uma coisa muito forte. Olha,
o nosso cliente, ele pede um produto para o fio de cabelo. O nosso cliente gostaria de ter a mesma tecnologia que vocês têm para o fio de cabelo. O nosso cliente, Diego, ele acha muito inteligente vocês terem apenas 5 produtos para fazer qualquer tipo de tratamento capilar. E a partir daí, nós começamos a pensar em uma solução focada no nosso cliente. O Wesley, meu sócio, com mais de 20 anos na área da beleza, em indústria, formando marcas, gerando mercado, começa junto com a nossa equipe criar um produto que atendesse essa solução. Criasse um produto que não fosse mais do mesmo. E a gente começa a pensar a biológica. E quando a gente analisa um mercado, quando a gente vê o posicionamento de todas as marcas, a gente percebe que o mesmo posicionamento da Alon é possível também no fio de cabelo. Quem aqui que é cliente da Alon que nunca ouviu que menos é mais? Porque na Alon são menos produtos e mais resultado. Nós tivemos a capacidade de ter uma linha inteligente e altamente tecnológica. E esse era o desafio. É possível fazer isso para o fio de cabelo? Sim, é possível. E só é possível por conta de você, do nosso cliente, de você que está aí me assistindo hoje às 10h30 da manhã. Porque esse nosso apelo do educacional, a nossa formação do Induca, todas as nossas lives, todas as nossas mentorias, elas não foram em vão. Elas culminaram exatamente nesse dia onde o profissional ele está preparado para ter raciocínio clínico. Onde o cliente que compra da Alon cansou de ser um aplicador de produto. Cansou das mesmas falácias do mercado e hoje ele tem a capacidade de olhar para o couro cabeludo e fazer o tratamento correto. E a partir da biológica, ele vai ter a capacidade de olhar para o fio de cabelo e também propor o tratamento correto. A biológica nasce hoje, em 2025, para 2 coisas, senhores. Anotem aí. Devolver o poder na mão do profissional. Fazer com que o profissional, mais uma vez, tenha orgulho de falar que é cabeleireiro, que é profissional da beleza. Porque antes, ser cabeleireiro era status. Essa é a nossa primeira promessa para o mercado e nós vamos trabalhar dia e noite para que isso aconteça. A segunda promessa, essa vai para a mulher. Nós iremos devolver para vocês a sua beleza natural. Quando a gente olha para as nossas mães, as nossas avós, os cabelos eles tinham curva. A curva do cabelo carregava a silhueta do corpo. Hoje nós vemos todas as mulheres com o mesmo tipo de cabelo padrão. E agorinha você vai entender. E tudo isso vai mudar a partir de hoje com o lançamento da biológica. Perfeito? Que bom. Se tiver alguma dúvida, coloquem aqui no chat para que a gente possa conversar. Perfeito. Dito isso, vamos ter que fazer uma contextualização. E vocês sabem que para você conhecer o futuro, é importante que você entenda o passado. Sempre que você quiser prever alguma coisa, é necessário que você faça uma contextualização histórica. Que você olhe as coisas que aconteceram para que você saiba o que tem que ser consertado no presente e transforme o seu futuro. E nessa linha de cronologia, onde nós trouxemos aqui a Alon em 2019, nós trouxemos o Induca aqui em 2021, nós trouxemos o amadurecimento do mercado em 2023 e a biológica aqui em 2025. Para essa promessa acontecer, você precisa entender o que aconteceu no nosso mercado. Na live do dia 25, eu e o Dr. Jonathan ficamos aqui mais ou menos 1h30 explicando o que aconteceu com o mercado da beleza. Nós não iremos ser tão profundos, porque hoje é o lançamento oficial, mas para que você entenda. Diego, esse papo de devolver o poder para o cabeleireiro é conversa fiada, isso não existe. Aí eu te pergunto, você é cabeleireiro desde quando? Porque se você for cabeleireiro dos anos 2000 para frente, você realmente não conhece a fase magnânima da beleza. Você não desfrutou desse período.
e tá tudo certo e você vai entender por que você não desfrutou. Só que existem profissionais nessa mentoria e eles vão me ajudar, eles vão se pronunciar aqui agora, que são profissionais há mais de 30 anos, há 25 anos. Esses sim viram profissionais da beleza serem autoridade, virem profissionais da beleza serem artistas. A gente traz aqui o Edson Freitas, inclusive ele tinha um programa na Xuxa, onde ele pegava pessoas comuns e transformavam essas pessoas a partir do fio de cabelo. Quem conhece o Edson Freitas, coloca aqui para mim. Quem conhece o Celso Camura, quem conhece o Biagi, inclusive todos aqueles programas depois que teve de Gugu, Eliana, Dia de Princesa, eles nascem dessa ideia da capacidade de você transformar uma mulher a partir do cabelo. Então sim, os profissionais da beleza eram tratados como artistas, eles eram chamados para programa de televisão, eles eram amigos de cantores. E hoje isso não acontece mais ou está restrito a uma parcela muito pequena de profissionais. Qual que é o diagnóstico? Por que o profissional hoje ele perdeu o seu poder? O profissional ele perdeu o poder a partir do momento que ele perdeu o amor ao fio. Anote aí. O profissional da beleza, ele perdeu todo o seu poder a partir do momento que ele perdeu o amor ao fio. Nos anos 2000, o Brasil é atacado pela onda da progressiva. Mulheres no Brasil inteiro exigiam a progressiva. O que é a progressiva? Eu vou fazer o afinamento desse fio e vou fazer baixar o volume. E isso virou uma loucura no Brasil inteiro. As pessoas, a partir desse momento, elas pararam de tratar fio de cabelo. Então, qualquer coisa que eu fosse fazer, eu tratava esse fio com a progressiva. Tudo se resumia à progressiva. E aí a gente percebe que nos 25 anos que se passaram até o dia de hoje, você vai numa festa, você vai numa boate, você vai num restaurante, você vai encontrar 100, 150 mulheres com o mesmo tipo de cabelo. E quando a progressiva vem, nos anos 2000, e o profissional perde o amor ao fio de cabelo e também perde a sua autoridade como profissional, o mercado também perde. Por quê? Porque as grandes marcas, elas saem do Brasil. Tanto a L'Oréal como a Keurig, que tinham centros técnicos gigantes, que educavam profissionais, eles não se dispuseram a continuar no país educando, trazendo passaporte, trazendo entendimento, fazendo as pessoas entenderem realmente como o fio de cabelo funciona e, aliás, abriram tanto mão desse mercado que venderam direto para o consumidor final. Então foi devastador o efeito da progressiva no Brasil, no nosso mercado. Profissionais que formaram de 2000 para frente não viram o que eu falei. Eles não viram status no mundo da beleza. Eles nunca entenderam como se trata um fio de cabelo. Por quê? Porque tudo isso se restringe à progressiva. Eu corrijo qualquer problema com a progressiva e isso não é bom. E eu vou te desafiar, se você fala para sua cliente que ela fica bonita com progressiva, você está mentindo. A progressiva não é capaz de deixar as mulheres bonitas. Porque um cabelo bonito, ele tem maleabilidade. O cabelo bonito, ele replica a silhueta do corpo da mulher e é isso que você precisa entregar para suas clientes. A partir daí, desse momento onde o profissional se perde, todas as profissionais que foram formados a partir de então, as marcas deitam e rolam no profissional. Por quê? Se você é um cara que não sabe tratar fio de cabelo, porque você nunca aprendeu, porque para você progressiva corrige tudo, é fácil te enganar. Você sabe como é que eles te enganaram? Fazendo fragmentação de fórmula. Tudo isso que te disseram até hoje, que é personalização, que são criar 200 produtos na mesma linha para fazer a mesma coisa, é um engano da progressiva. Se você não entende de tricologia, se você não entende de cosmetologia, o que eu faço? Eu fragmento essa fórmula em vários potinhos, para que você gaste muito dinheiro, para que você invista bastante, fique preso numa marca, porque afinal, você não sabe tratar fio de cabelo.
A biológica hoje nasce no dia 25, justamente para devolver esse poder para você. Enquanto eles fragmentam, nós conectamos. A biológica, com apenas 7 produtos, você fará qualquer protocolo capilar. Se você hoje ainda trabalha com marcas que elas dizem que são sustentáveis, eu vou te fazer um questionamento e eu não vou dizer se é certo ou se é errado. Você apenas pense. Como que eu digo que eu sou sustentável se eu crio 10 produtos para fazer a mesma coisa? Você que me responde. Onde há sustentabilidade aí? Sendo que para fazer um frasco de shampoo, 10 litros de água são investidos. 10 embalagens no meio ambiente. Não existe sustentabilidade em marcas que incentivam o consumo exagerado. Não há necessidade de 200 produtos para o fio de cabelo. Só existe uma necessidade, a sua capacidade intelectual, e é isso que nós iremos gerar juntos para movimentar esse mercado. Enquanto eles fragmentam, nós conectamos. Só que, para poder entregar esse conhecimento para você, para que você realmente seja um profissional da beleza, que entenda do fio de cabelo, nós escolhemos alguém que tivesse essa capacidade. Nós escolhemos um tricologista. Nós escolhemos alguém que tem 20 anos na área da beleza. Uma pessoa que caminha pelo couro cabeludo, mas também consegue caminhar pelo fio de cabelo e tem a capacidade plena de te ensinar, te motivar e te mostrar o caminho para que nós tenhamos mais uma vez a era de ouro no mundo da beleza. Seja muito bem-vindo, Dr. Jonathan. Bom dia, Dr. Diego. Tudo bem? É um prazer estar aqui. Que coisa boa. É um dia de felicidade, né, doutor? Muita felicidade, muito trabalho. Nós temos aí uma média de 20 pessoas que trabalham diretamente, né? No projeto. No projeto, sem falar das indiretas, muitas né? pessoas que trabalharam indiretamente. É, porque assim, quem está nos assistindo e aí pega tudo pronto, tudo bonito, os slides, não sabe a dificuldade que a gente teve para chegar nesse momento. Inclusive, doutor, gostaria que você desse o seu depoimento pessoal, não está aqui, não estava combinado, mas fala o tanto que o senhor teve que se reinventar, porque eu vi o seu esforço para que você trouxesse realmente algo que fosse novo para eles. Com certeza. Tudo que nós aprendemos, que eu aprendi há 20 anos atrás, você vai compreender que a literatura, né, os artigos científicos, mudou muito, doutor Diego. Sim. Então, todas as informações onde você aprendeu, onde eu aprendi que o cabelo é composto por cutícula, córtex e medula, era muito superficial. Dá para ser mais profundo. Muito mais profundo. Eu não minto para vocês, para eu trazer esse conteúdo para que chegasse na finalização da aplicabilidade da biológica, até mesmo nos últimos testes, porque foi muito teste para chegar nessa formulação final. E o Wesley trazia para mim, Jonathan, ele é assim, o Wesley está faltando isso, vamos melhorar a densidade, alguma coisa. E realmente vai mudar a sua vida, como mudou a minha vida. Não adianta você só aplicar o produto, ser mais um aplicador de produto, porque cabelo não é só cabelo. Tem toda uma estrutura, doutor Diego, desde quando ele é formado lá no bulge capilar, até chegar o estágio final, que é a cutícula que nós realmente vemos. E através de muito estudo, questionamento, nós chegamos aqui aonde nós estamos. Doutor, aprendi com o senhor que o cabelo é seletivo. Sim. Será que tem profissional aqui que é seletivo ou aceita ser jogado de qualquer jeito? Com certeza. Esse conceito do menos é mais, ele enche o meu coração de orgulho, doutor, porque assim, primeiro, ele vem para trazer luz. Porque se existe uma coisa que dói, é ser enganado. Né? Toda vez que a gente vive sobre uma informação e depois a gente descobre que o que a gente imaginava não é verdade, é ruim. Porque a gente percebe que as pessoas usaram a gente por um bom tempo. E quando a gente olha para o mercado hoje, para as condições, para o mercado financeiro principalmente, a gente percebe que o menos é mais, ele vai trazer muito mais dinheiro para o bolso desse profissional. Porque você é dono de salão, você sabe o que eles enfrentam, às vezes de ter 5, 10, 15 mil parados ali no estoque para poder atender os clientes. Justamente, doutor Diego.
E contextualizando, o que é o menos é mais? É você não ter muita quantidade de produtos no seu estoque, até mesmo vencendo, doutor Diego. Sim. Quantas vezes produto venceu na minha prateleira, tive que jogar fora, ou seja, rasguei dinheiro. Então a biológica vem para entregar essa formulação e você vai aprender que o cronograma que você aprendeu vai cair por terra. O que é o cabelo seletivo, né, doutor Diego? Sim. O cabelo ou ele recebe todos os ativos para fazer a reparação, porque não é fragmentado, como você toma um medicamento, essa semana você toma um, semana que vem você toma outro, ou você toma a fórmula completa, ou o cabelo não recebe nada. Perfeito. Doutor, então, a partir de agora, o senhor vai explicar para eles como nós chegamos nessa formulação e como é possível tratar qualquer tipo de cabelo com apenas 7 produtos. Com certeza, estou aqui para isso. Boa aula, doutor. Obrigado. Fica à vontade. Então, a explanação do Dr. Diego é muito importante para que você compreenda a história da beleza aqui no Brasil. E realmente, até nos anos 95, 2000, o cabeleireiro realmente era verdadeiramente um artista. Eu quero perguntar para você, você é um aplicador de produto ou você é um profissional que tem um raciocínio clínico para identificar verdadeiramente o que o cabelo do seu cliente precisa? Então, dentro dessa linha do tempo, lá pelos anos 2000, 2005, houve o boom das progressivas e o mercado ele vem mudando o nome, as nomenclaturas para continuar enganando você. Escova progressiva, botox, escova de cana-de-açúcar, compactação, escova de morango e assim vai sucessivamente. É quase que impossível entender essas nomenclaturas. Porém, o que tem de ativo nessas formulações nada mais é que são os ácidos, a escova de formol, a escova de ácido glioxílico, e isso promove uma degradação imensa na fibra capilar, onde eu vou explanar para vocês o que acontece. E você precisa compreender que o cabelo ele é metabolizado através das vitaminas, sais minerais, oligoelementos que nós ingerimos no dia a dia. Então, lá no bulge capilar é onde acontece tudo. É ali que as células germinativas começam a produzir o fio de cabelo e, de acordo com esse fio de cabelo, vai crescendo, vai se queratinizando ao surgimento das cutículas, que é justamente a parte que nós, cabeleireiros, clientes, conseguem visualizar. Mas, na verdade, as cutículas é o último produto que vai ser produzido no bulge capilar. E se você não compreender qual que é a fase inicial, do que vai adiantar a formulação da biológica? Você precisa literalmente ter um raciocínio clínico para compreender exatamente a anatomia do fio de cabelo. Assim como o corpo humano tem uma anatomia, o fio de cabelo tem a sua anatomia. Eu quero te dizer, é um pouco complexo, mas nada difícil, porque eu estou aqui para desmistificar, para descortinar tudo que as marcas não te explicou profundamente. Sim, é um mundo muito complexo, detalhadamente, e pensa, um único fio de cabelo é uma complexidade muito grande, onde somente uma fórmula específica vai reconstruir, nutrir, fazer a umectação e o resultado de tudo isso vai favorecer a hidratação da fibra capilar. Onde nós aprendemos que cronograma capilar, o tempo todo, realmente transformava a fibra capilar, principalmente empregada pelas blogueiras, pela internet, e isso de acordo com a literatura, e eu trago para vocês hoje, através da ciência, da tricologia, da cosmetologia, da biologia, que tudo isso realmente não funciona. Então, o cabelo, após ser metabolizado lá no folículo capilar, através do carbono, que é o maior oligoelemento que está dentro do fio de cabelo, que forma o fio de cabelo, justamente através do aminoácido cisteína, e quando uma cisteína e a segunda se ligam uma à outra, que promove a cadeia mais forte do fio de cabelo, que é a cistina, há uma ligação iônica conhecido como ligação
disulfídica. Porém, se nós não compreendermos que o cabelo é formado por carbono, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio e enxofre, do que adianta você compreender toda essa parte anatômica. Então, quando se junta esses 5 elementos, há o início da formação da fibra capilar através da alfa-queratina. Aí você pode se perguntar, o que é a alfa-queratina? São essas 2 hélices que inicia lá na bainha dérmica ou papila dérmica, que é a parte mais profunda do bulge capilar, onde tem as células proliferativas que se proliferam 24 horas do dia e onde o cabelo do seu cliente cresce exatamente de 1 centímetro a 1,5 centímetros por mês. Ou seja, é uma proliferação, por mais que ela seja diária, mas demora crescer 1 centímetro ao mês. Então é formado a primeira parte da fibra capilar, que é as hélices alfa de queratina. E o que é isso, Jonathan? Essas hélices alfas de queratina, ela é a formação polipeptídica de aminoácidos, de vários aminoácidos, que compõem a fibra capilar, que são exatamente 25 aminoácidos. Eu quero já deixar aqui para você, a formulação da biológica tem especificadamente os 25 aminoácidos. Quando esses aminoácidos se juntam através das ligações iônicas positiva e negativa, onde se transformam nas ligações de sulfeto, nas ligações de hidrogênio e nas ligações salínicas. As ligações de sulfeto são as ligações mais fortes através do enxofre, onde nós temos as ligações de hidrogênio, aonde você lava o seu cabelo onde ele é cacheado e você percebe que esse cabelo se alonga. Ou seja, essas ligações de hidrogênio, elas se desfazem, mas quando o cabelo vai secando, elas se religam novamente, devolvendo a força, a maleabilidade desse fio. Então, cada hélice de queratina, ela é formada por 2 tipos de queratinas diferentes. Queratina 1 e queratina 2, que é justamente a proteína de queratina. E esta proteína de queratina, que é o resultado final da junção dos aminoácidos, que forma toda a estrutura proteica do fio de cabelo, concentrada no córtex, onde está a massa final de toda a fibra de cabelo, que é composta mais ou menos de 80% da queratina. Então, quando você entende que o cabelo ele inicia pela alfa-hélice queratina, todos os produtos redutores e transformadores da fibra capilar, ela acontece aqui. Ou seja, você precisa ultrapassar todas essas camadas para chegar nas ligações iônicas, que é justamente a ligação de sulfeto, a ligação salínica, a ligação de hidrogênio. Vamos entender um pouco da tabela de pH em relação aos produtos que você utiliza no cabelo do seu cliente. Ela se divide em alcalino e ácido. Os procedimentos alcalinos redutores são o tioglicolato de amônia, os hidróxidos de sódio, hidróxido de guanidina e dentre outros. Ele vai agir nas ligações de sulfeto, exatamente na alfa-hélice queratina, que está aqui. Nessa região tem as ligações iônicas e as cargas negativa e positiva dos aminoácidos. Então, quando você faz um alisamento alcalino, você vai mexer diretamente nas ligações iônicas. Ou seja, se você não reestruturar essas ligações iônicas, você está desestruturando a fibra capilar. Um grande exemplo, a partir dos anos 2000, 2005, os profissionais cabeleireiros pararam de utilizar os alisamentos, os tratamentos de transformação alcalinos, porque eles têm medo
Você precisa de conhecimento. Então, entra a progressiva, que você não precisa de conhecimento, só basta aplicar esse produto ácido que promove uma degradação intensa justamente na ligação de hidrogênio, provocando a dessecação dessa ligação. Mas o que é isso, Jonathan? Você está ressecando, vitrificando, emplastificando a alfa-queratina, que é esse complexo de aminoácidos, ressecando, de forma que os tratamentos não conseguem entrar aqui nesse complexo. Mas só que a biológica, ela surge para que todo o tratamento dos ativos empregados na máscara, no aminofusion, consiga permear todas essas camadas, desde as camadas cuticulares até chegar na alfa-hélice e entregar os 25 aminoácidos, a carga correta, positiva e negativa, para regular, fortalecer novamente os aminoácidos, que é justamente o produto final, que é a alfa-hélice queratina. Temos o pó descolorante, que a maioria dos cabeleireiros, e principalmente os clientes, querem, em algum momento da sua vida, fazer essa transformação. Descolorir os cabelos, tanto que seja 100%, ou fazer as mechas, principalmente que hoje está em alta as mechas. Antigamente, há 20 anos atrás, a alta era as colorações, onde você utilizava OX de 10, de 20, de 30, de 40, dependendo do fundo de clareamento ou o resultado da oxidação que você queria nas melaninas. Então, a degradação desse cabelo era mais amenizada. Então, com esse boom também da descoloração, que eu entendo que é muito importante, porque é um serviço que entra no salão de beleza, que tem um valor agregado e você consegue fazer uma transformação, mexer na autoestima deste cliente. Então, o pó descolorante, através do persulfato de amônia que existe no pó, e justamente a água oxigenada, que tem como princípio ativa o peróxido de hidrogênio, quando eles se unem, há uma explosão química muito grande, uma degradação. Eu quero que você me conte aqui, quando você já fez mecha, se a ponta dos seus dedos ficou esbranquiçado, ardendo, dando aquele efeito de queimado. Sabe o que é isso? É uma explosão química que acontece, é uma queimadura na sua pele. Imagina o que acontece no fio de cabelo. Esse pó descolorante vem degradando toda a camada cuticular, é uma corrosão. Camadas cuticulares, camada cortical, até chegar na alfa-hélice queratina. Você chegou na alfa-hélice queratina, houve a degradação. Se você não recuperar esse fio de cabelo, eu vou te falar, ele fica elástico. E eu quero que você conte aqui, sem vergonha. Você já fez algum procedimento químico ou chegou uma cliente no seu estabelecimento que o cabelo estava elástico, estava emborrachado? Aí eu te falo aqui agora, é justamente todos esses processos químicos alcalinos que chegou na alfa-hélice queratina e desestruturou toda a proteína que é a queratina. Então, quando nós entregamos através do aminofusion, que é um complexo de aminoácido e queratina hidrolisada. O que é essa proteína hidrolisada? É porque as moléculas, a estrutura de queratina é muito grande. Então você precisa, nós entendemos que precisa, dentro da ciência, quebrar essas moléculas, por isso ela é quebrada por hidrólise, para que ela possa ter poder de permeação em todas as camadas da fibra capilar e chegar exatamente na alfa-hélice, para que haja essa regulação das cargas de aminoácidos e cargas elétricas positivas e negativas. Então aqui eu já compreendi que tudo inicia através da queratina alfa, que é a junção do carbono, oxigênio, hidrogênio e enxofre. Imagina aqueles post-its que você coloca lá na geladeira para você não esquecer de algum serviço que você precisa fazer, que é importante. Você vai pegar esse post-it e vai colocar aqui, ó, lá na sua geladeira, lá no seu estabelecimento, para que você não esqueça. Todo esse complexo da fibra capilar inicia aqui na alfa-hélice queratina, que é produzida através da ligação desses 5 elementos. Então, nós já compreendemos que tudo inicia através da alfa-hélice queratina, e quando essas duas hélices se juntam, há uma formação química. E cada hélice de queratina se chama
dímero. E para formar 2 dímeros, você precisa de 2 hélices. Então, quando 2 dímeros se unem, cada dímero tem 2 cadeias de queratina. Aqui nós temos queratina 1 e queratina 2. Então, se são 2 hélices, nós temos 4 dímeros. Quando esses 4 dímeros se unem, se juntam, eles formam um tetrâmero. A partir do momento que é formado o tetrâmero, nós vamos conseguir formar as protofibrilas. As protofibrilas é a união justamente da cadeia proteica, que é a queratina, que ela é formada exatamente por 4 dímeros. Quando começa essa transformação, nós começa a destrinchar a estrutura capilar. Para formar as microfibrilas, eu preciso exatamente das protofibrilas, que é muito importante, que é uma ligação peptídica proteica. Então, você vai percebendo que vai se entrelaçando as ligações proteicas, elas vão tomando um calibre para chegar no resultado final que eu e você vemos que é a camada cuticular. Mas se eu não compreender o que está acontecendo aqui, do que adianta somente tratar a camada cuticular? Doutor, então vamos lá. Então o que você está dizendo é, se eu usei um descolorante, água oxigenada, produto corrosivo, vem ali corroendo cutícula, vem corroendo o paracórtex, o córtex, a macrofibrila, a microfibrila, o filamento de proteína e chega no aminoácido, Sim. Certo? Então quando eu danifico um aminoácido, para trás eu deixei um rombo. Um rombo. E se você não tiver produto de tecnologia, você só vai maquiar esse fio de cabelo. E isso não acontece só com produtos alcalinos. Os produtos ácidos, que são as progressivas, são extremamente destruidoras da fibra capilar. Por quê? Eles vão lá na ponte de hidrogênio, a progressiva, porque o formol ele precisa da molécula de água e, através dessa molécula, ele provoca a dissecação. Sabe as escovas que você faz no dia a dia? Aquele cabelo cacheado? O seu cliente vai lá para escovar. Então, você escova esse cabelo. O que você está fazendo? Você está pegando essa ligação iônica de hidrogênio, está realinhando ela de uma outra forma. Mas você não está desfazendo ela definitivamente. Porque quando o cliente lava esse cabelo novamente, quando você lava esse cabelo, quando o seu cliente vai em algum lugar e acabou de chover, a umidade relativa do ar está muito alta, o cabelo começa a inchar? Coloca aqui, se você já viu isso. O frizz aumenta é porque exatamente essa ligação iônica de hidrogênio, ela começa a voltar novamente, onde os cachos tomam sua forma natural. Então, a escova que nós fazemos no dia a dia, nós também estamos tirando as moléculas de água que existem nesse fio, que ajuda no processo de maleabilidade, de hidratação dos aminoácidos. Porque os aminoácidos é uma cadeia rígida, mas ao mesmo tempo ela precisa desse processo de hidratação para que o seu cabelo, o cabelo do seu cliente não fique 100% rígido, para que essa maleabilidade. O cabelo seco, quando você pega do seu cliente um fio de cabelo, ele precisa ter um grau de 30% de estiramento, como se fosse um elástico. E a hora que você solta, ele tem que voltar para o mesmo lugar que você estirou. Isso é um cabelo saudável. Mas quando você estica esse cabelo e ele estica mais do que 30%, o cabelo já está emborrachado. Ou seja, essa cadeia de aminoácidos está desestruturada. Então você precisa repor esses aminoácidos para fortalecer, devolver a saúde do fio do cabelo do seu cliente. Porque a hidratação existe milhares no mercado. Mas eu vou te provar que não existe o profissional e um produto diretamente hidratar esse cabelo. Eu preciso entregar para esse fio de cabelo todos os ativos ao mesmo tempo. Por isso que o Dr. Diego falou que o cabelo ele é seletivo. Você precisa reconstruir o cabelo através dos aminoácidos e proteínas, que é a massa principal, que é a força do cabelo. Você precisa nutrir esse cabelo, você precisa umectar esse cabelo, tudo ao mesmo tempo.
Porque se você não fizer isso, você for fragmentar isso de acordo com os cronogramas que você aprendeu, cada semana você aplica um ativo específico, o cabelo ele não seleciona esse ativo, porque ele precisa dos 3 ao mesmo tempo, para resultar no processo final, que é a hidratação, que você fala para o seu cliente, que o seu cliente chega no seu salão, eu preciso fazer uma hidratação. E você vai entender aonde essa hidratação acontece. Então eu já compreendi a alfa-L-citratina, quando ela se junta, promove os dímeros, o tetrâmero, forma a protofibrila, e quando você chega na protofibrila, quando nós entregamos o AminoFusion, ele vai fazer a recuperação de toda essa área. Após você recuperar toda essa área, você vai compreender que nós chegamos na macrofibrila, que é a formação de várias microfibrilas. Você percebe que esse cabelo ele vai tomando uma dimensão, ele vai literalmente tendo um calibre maior. Isso é a prova de que todo o processo de queratinização, que é a proteína da fibra capilar, ela vai tomando forma, que é a queratina, que todos entregam, que todos falam. Mas só que as marcas têm várias queratina lá nas casas de cosméticos. Eu quero dizer para você, essa queratina que tem lá, ela se oxida muito rápido. Com a própria temperatura ambiente, ela oxida. Então, a hora que você entrega ela aqui na região cortical, você está jogando dinheiro fora, o seu cliente está jogando dinheiro fora. Sabe por quê? Porque ela não funciona. Então, eu cheguei na macrofibrila. E eu entendo que a macrofibrila, ela é composta exatamente por 6.400 dímeros. Vocês viram que vai aumentando os dímeros? O que é os dímeros? É justamente as cadeias de aminoácidos. Ou seja, para formar uma protofibrila, eu preciso de 6.400 cadeias de aminoácidos. Vocês viram o quanto é complexo um único fio de cabelo? Quantas transformações acontecem ali dentro? Então, todo o nosso tratamento atinge essas camadas através do AminoFusion. Então, quando nós chegamos no complexo cortical, eu quero trazer alguns detalhes para você, porque o córtex, por si só, ele tem várias subdivisões. Nós temos aqui na região mais periférica o paracórtex. O paracórtex, as macrofibrilas, elas estão mais distantes uma da outra, com muito CMC, fazendo a ligação entre uma macrofibrila e outra. Mas você pode se perguntar, o que é o CMC? É o complexo de membrana celular. Esse complexo é uma cadeia de gordura, lipídio, juntamente com moléculas de água, que vai promover a coesão do córtex, a hidratação dessas proteínas, para que elas fiquem juntas. Então, esse é o paracórtex. Aí é onde entra a nossa máscara reconstrutora, onde ela vai devolver a esse córtex o Luna Matrix, que é o ativo que tem na nossa máscara, que ela é reconstrutora intensa. Eu não posso deixar também de falar o ativo que tem na nossa máscara, que é o BioRestore, onde ele vai promover a reconstrução do córtex, e os peptídeos de colágeno, que promove a elasticidade. Esse é um dos ativos principais que tem na nossa máscara. Então, ela vai preencher todo esse processo cortical. Nós temos a parte mediana do córtex, que é o mesocórtex. Mas antes de eu falar o mesocórtex, eu quero finalizar aqui o paracórtex. Então, todos os grânulos de melanina, aonde os profissionais fazem as descolorações, as mechas, as colorações, vai agir diretamente na camada paracórtex, que é a camada mais periférica do córtex, porque tem muitos grânulos de melanina. A hora que você chega no mesocórtex, tem menos grânulos de melanina, eles se aproximam mais um do outro, as macrofibrilas, e diminui a quantidade de CMC. Ou seja, vai ficando mais fino o CMC e menos calibroso as macrofibrilas. E quando chega na região mais interna do córtex, nós temos o ortocórtex. O ortocórtex, as macrofibrilas estão extremamente juntas, com menos CMC ainda,
e praticamente é nulo a quantidade de grânulos de melanina. Então, a descoloração que você faz só pode atingir no máximo o mesocórtex, porque a partir do momento que ele atinge o ortocórtex, porque você usou uma água oxigenada de 30, 40 volumes e você não teve o raciocínio clínico para entender que esse cabelo não suportava ou deixou esse pó descolorante agir por muito tempo, a partir do momento que ele atinge o ortocórtex, que é a região mais interna do córtex, vai haver uma degradação intensa, uma explosão, uma corrosão, e esse cabelo vai ficar emborrachado e ele vai começar a quebrar. Depois que literalmente esse cabelo está quebrando, que é o famoso corte químico, eu te falo, não existe produto cosmético que vai recuperar esse cabelo. Só tesoura. Mas você, profissional, está aqui nessa live para compreender que esse processo da anatomia do fio de cabelo, você vai decorar, você vai aprender, porque isso aqui é só uma explanação. Depois, nesse suporte, nós vamos ter especializações específicas para que eles possam compreender de forma mais profunda. Então, eu já compreendi que o córtex, ele tem 3 subcamadas. A nossa máscara vai agir diretamente reconstruindo o córtex. O nosso aminoácido reconstruiu a microfibrila, o paracórtex e a alfa-hélice queratina. Então, nós vamos ter aqui agora, entre a cutícula e exatamente toda a camada paracortical, o primeiro CMC. Esse CMC aqui, ele é único, porque ele é formado unicamente para ligar todas as camadas de cutícula até o córtex. E ele é formado por lipídios, também tem moléculas de água, ele é como se fosse uma cola. Ele cola essa região entre o córtex e todo o complexo cuticular. E todos os cosméticos que você vai usar, ele não tem ligação e nem reação nenhuma. Ele é altamente permeável, mas só que ele ajuda também na maleabilidade desse fio de cabelo. Então, nós entendemos que aqui existe o primeiro CMC, que é complexo de membrana celular, que é extremamente importante. E chegamos finalmente no complexo cuticular. Grande doutor, dentro dessa engenharia da fibra capilar que você tá mostrando para nós, quando você falou muito de aminoácido, e queratina. Então isso é a parte fundamental. Com certeza. Você trouxe que o nosso da biológica, a nossa queratina como que chama? Composta principalmente por aminoácidos, que são moléculas extremamente pequenas, que vai fazer a reconstrução total. E a queratina hidrolisada. Então, esse negócio de reconstruir o cabelo de dentro para fora, isso é real. 100% real. Porque a maioria das marcas, mestre, se preocupa só com a camada cuticular. Então vamos lá. Porque vai dar esse efeito sedoso, gostoso, mas não tem tecnologia o suficiente para permear todas essas camadas. Então vamos lá. Então, se a pegada é reconstruir ou construir, o cabelo ele já é construído de dentro para fora, se o profissional ele não entende o que há dentro, é impossível a gente reverter qualquer situação de tratamento. Perfeito. Pode ter a melhor forma ali, mestre Wesley. Porém, ele só vai ser mais um aplicador de produto. Perfeito. Então, sem os aminoácidos, é impossível a gente chegar na parte A, que é aqui onde você mostra as cadeias proteicas. Por exemplo, você usou o pó descolorante, o cabelo ficou todo furadinho, né? Porque corroeu praticamente tudo, né? Quando a gente vem com a máscara, ela repõe a massa hidrolipídica, ela repõe o peso molecular, foi o que você acabou de falar aí para nós, correto? Sim. E então, aqui você já falou de duas coisas fenomenais, que é o aminofúsio. Eu quero ressaltar, mestre, que a nossa queratina, que é o aminofúsio, ela é composta por 25 aminoácidos. Perfeito. Enquanto outras marcas vão usar 3 aminoácidos, 4 aminoácidos. Então, nós temos exatamente os 25 aminoácidos que compõem a alfa-hélice queratina. Então, quando eu coloco o aminoácido, quando eu coloco o nosso aminofúsio, ele vem reconstruindo ponta a ponta. De dentro para fora. Ponta a ponta. Vamos repetir? Vamos. Alfa-hélice queratina, protofibrila, microfibrila, macrofibrila e toda a região cortical. Perfeito. Então, os aminoácidos chegam até um ponto,
a máscara, ele vem repondo o que o pó descolorante... com os aminoácidos, porque a nossa formulação ela é sinergicamente para agir uma com a outra, elas vão se ligando, colando e para cair por terra, que você usa o shampoo de uma marca, máscara de outra, isso não existe. Muito bom, muito bom. Então agora nós já aplicamos a máscara nesse cabelo, o aminoácido, estamos reconstruindo porque a gente acabou de acabar com ele com o descolorante. Agora você está falando ali do CMC. Do CMC, mestre, que liga o complexo cuticular junto com o córtex. E poucas pessoas olham por isso daí, né? Acho que a maioria nunca ouviu falar desse CMC. Então vamos embora. Eu quero te dizer que as cutículas, ela é a porta de entrada para a fibra capilar. Ela é de extrema importância, porque ela é a camada principal de proteção da fibra capilar. E se você não se preocupar com a cutícula, quando você faz a descoloração, que promove essa corrosão cuticular, você degrada rapidamente a fibra capilar. Então a cutícula, ela é dividida em 4 subcamadas. E eu tenho certeza que você aprendeu que a cutícula é só mais uma cutícula. Então, o cabelo ele é composto entre 6 e 12 camadas de cutículas. E, dependendo da literatura, você vai encontrar entre 7, 8 a 17 camadas de cutícula. Na primeira subcamada cuticular, que é a camada mais periférica, nós temos a epicutícula, que é exatamente a camada mais forte, onde ainda tem remanescentes proteicos do córtex. Ou seja, a cutícula também tem queratina. Depois nós temos a exocutícula, também conhecida como camada A. Ali, entre a epicutícula juntamente com a exocutícula, nós vamos ter lipídios circulantes. O que é lipídios circulantes? Ele é produzido lá na glândula sebácea, onde ajuda a lubrificar o ósseo para facilitar a saída desse cabelo, e ele continua entre a epicutícula e a exocutícula para dar coesão cuticular, para que ela também seja colada uma na outra. E você vai compreender, quando nós fazemos procedimentos químicos, essa coesão ela é destruída. A terceira camada, ela também é conhecida como exocutícula, como camada B, aonde ela é mais maleável, tendo a facilidade com que essa cutícula também se movimente. E a endocutícula é a camada mais interna da cutícula, aonde ela vai ter a facilidade de ligar entre o CMC juntamente com o córtex. Ou seja, quando eu faço química, a primeira coisa é a degradação cuticular, principalmente da descoloração, que promove uma corrosão, juntamente com as escovas progressivas. E sabe o que o pó descolorante faz? Imagina você dentro de um cômodo. Coloca aqui, você está dentro de um cômodo entre 4 paredes? Imagina que cada canto existe um cabo de aço ligando um canto no outro. Então, isso forma a proteção dessas paredes, protegendo, regulando, dando força. E quando você faz um processo químico, não pensando na saúde das cutículas, você promove fissuras. Sabe aquelas paredes que têm aquelas fissuras? Então vamos dizer que chove lá fora, uma chuva forte, que é o processo químico. Aquela água ela vai permear, ela vai entrar dentro do cômodo que você está. Imagina um asfalto esburacado. Você vai passar com um carro ali, vai estragar seu carro, não vai? Esses buracos vai permear água no solo. Vai fazer com que haja mais buraco, muito mais profundo. Então, o que nós vamos fazer aqui nessa camada cuticular? O queijo do desenho, né? Quem nunca assistiu? Isso, doutor Diego, obrigado. Aquele queijo todo furado, né, doutor? Isso. Então, você vai utilizar especificadamente o nosso gloss, o Balm Gloss. O que esse Balm Gloss vai fazer? Ele vai fazer o tamponamento dessas microfissuras. Olha o exemplo aqui de uma microfissura que eu trouxe para vocês. Então, tudo que esse cabelo foi exposto a agentes externos, a radiação solar, a escova que você faz, a chapinha, o babyliss, vai degradar extremamente essa camada cuticular. Então, o nosso gloss, ele vai reparar essa camada cuticular, principalmente de alguns ativos que tem nessa formulação. O NAPCA, que é altamente umectante, onde vai favorecer a fixação da molécula de água entre as cutículas, manteiga de karité, murumuru,
e principalmente, mestre, proteína da seda, que devolve brilho e fazendo o selamento dessas cutículas. Porque as cutículas, elas são transparentes. Quando você faz coloração, não é a cutícula que vai ter essa cor. E quando você vê um cabelo brilhoso, é porque a radiação, a luz, bate na cutícula e reflete novamente. Isso é o brilho. E para ter esse brilho, você precisa ter essa coesão cuticular. Você precisa ter exatamente essas cutículas alinhadas. E o que a progressiva faz? Ela vem aqui também, pega essas cutículas e cola uma na outra, porque ela também promove essa emplastificação aqui. Porém, os ativos têm mais dificuldade de permear toda a estrutura. Então, você compreendeu que a cutícula, ela é a porta de entrada para que tudo vai acontecer no cabelo. Se ela está degradada, o que vai acontecer? Todos os agentes externos vão permear facilmente e estragando, desestruturando toda essa camada interna da fibra capilar. Agora eu quero dizer para vocês o grande pulo do gato, juntamente com toda a nossa formulação. O que você está propondo aí, quando está aqui dentro do fio, falando da proteína, falando dos aminoácidos, falando da massa, está tudo certo. Você acabou de mostrar aqui para nós que nós temos que tratar a cutícula. Sim. Nós temos que preocupar com a cutícula. Porque ela é a porta, mestre. Ela é a camada principal em relação à proteção de tudo que eu acabei de explanar. Então, a gente traz o gloss, que ele traz esse CMC. O NAPCA, que é muito importante. Que conecta a cutícula ao córtex. E ele faz um tratamento entre as cutículas. Sim. Perfeito. Dando coesão, pegando aquelas microfissuras, também fazendo esse tamponamento, mestre. Perfeito. Então, dentro dessa engenharia, a gente já pegou, já fez tudo. Agora falta o quê? Agora falta nos preocupar com a proteção térmica desse cabelo. Nos preocupar com o preenchimento definitivo dessas microfissuras que tem na camada cuticular. É onde entra literalmente o nosso Living Luminous. Ele vai devolver novamente para essa fibra capilar, através da camada cuticular, o Purasal, que ele é extremamente controlador do frizz, promove a elasticidade e a fixação das moléculas de água entre as cutículas, e o principal é as ceramidas. As ceramidas é o que vai colar, é o que vai exatamente preencher essas microfissuras nas camadas cuticulares produzida pela degradação do pó descolorante e das progressivas. Após nós aplicarmos o nosso Living Luminous, ele também tem fator de proteção de radiação solar, UVA, UVB, até mesmo a agentes térmicos provocados por chapinha e babyliss. Então, se eu apliquei o nosso Living, ele também vai diminuir o atrito entre uma fibra capilar e outra. Jonathan, mas quando você tem esse atrito? Quando você está na academia, fazendo exercícios físicos, aquele suor entra, penetra, permeia a fibra capilar e principalmente no complexo cuticular, onde você vai desestruturar essas cutículas, vai desestruturar as cutículas e ele vai proteger, é uma camada de proteção. Se você não cuida do seu cliente, se você não oferece um Living de qualidade, com alta tecnologia, sinto te dizer, tudo que você fez aqui de tratamento vai por água abaixo. A cutícula, ela não é reposta novamente. Mas olha aqui o pulo do gato. Aquela fissura que ficou pela degradação cuticular, exatamente, as ceramidas, ela vem para repor, ela vem para tamponar, ela vem para fazer dessas rachaduras, colando ela novamente e protegendo a fibra capilar. Aí depois que nós entendemos sobre esse complexo cuticular, olha aqui o que a maioria das pessoas não sabem, que é extremamente importante. Depois da camada cuticular, eu vou colocar aqui, ó, existe a última camada da fibra capilar, conhecida por 18,6, que é o ácido metil-eicosanoico, que é de extrema importância. Ele é formado por lipídio circulante, também vindo lá da glândula sebácea, e é justamente, presta atenção, ó, é justamente essa camada 18,6 que interage com a umidade relativa do ar
capta as moléculas de água e essa camada vai decidir a quantidade de moléculas de água que ela vai colocar para dentro. É aqui que cai por terra, onde o produto diretamente não faz a hidratação. Nós, através de todos esses ativos de reconstrução, nutrição, umectação, nós regulamos, fazendo a manutenção da camada 18,6 e essa camada 18,6 pega o que ela precisa, que é a molécula de água, e põe para dentro. Combinado? Caindo por terra. Reconstrução uma semana, nutrição na outra, hidratação na outra. Não existe. Ou você coloca tudo de uma vez ou não coloca nada. Então, as outras marcas, ela trabalha diretamente aqui, ó, entregando um complexo de gordura extremamente denso para que esse cabelo fique gostoso ao toque, mas não tem ativo e tecnologia suficiente para chegar até aqui na alfa-L-queratina. Então, se eu regulo essa camada, eu devolvo brilho, maleabilidade, sedosidade e nós vamos utilizar, sabe o que é? O nosso Elixir Oil, que é altamente tecnológico e os princípios ativos que existem dentro do nosso Elixir Oil vai promover diretamente a regulação da camada 18,6. E ele também tem ativos protetores, que são silicones nobres. E a empresa colocou a indústria de que silicone destrói cabelo. Mas silicones nobre é altamente eficiente e necessário dentro do complexo final da proteção desse fio de cabelo através do nosso Elixir Oil, comprovado cientificamente, porque ele começa a entrar em degradação, em ebulição, a partir de 400, 500 graus Celsius. Então você produz, ao aplicar na fibra capilar todo esse complexo do nosso Elixir Oil, a proteção térmica mais eficiente para esse fio de cabelo. E nós temos como ativo óleo de argan, óleo de semente de Senegal, óleo da semente de uva, que é altamente regenerador da fibra capilar, e vários outros óleos que compõem o nosso Elixir Oil. E eu quero falar para vocês, sinergicamente essa formulação age uma com a outra. Se vocês sentirem a fragrância de cada ativo, de cada produto, que são relaxantes, o seu cliente ele vai sentar, deitar no lavatório, vai ser marcante, é uma experiência inigualável. Então a biológica, ela surge para devolver para você o poder, para atrair novamente esses clientes, captar novamente esses clientes. Você vai parar de perder esses clientes para essas lojas de cosméticos, para essas blogueiras que vivem na internet, ensinando a passar abacate, mel no fio de cabelo. Porque isso não existe. O princípio ativo do mel, do abacate, funciona, mas só que ele tem que ser por quebra de hidrólise, que são nanotecnologia. Quem come é o nosso estômago, que metaboliza essas vitaminas e manda para o fio de cabelo, através da irrigação sanguínea. O cabelo não absorve esses ativos, essas comidas. Quem tem que comer é sua cliente, é você. Não passar no fio de cabelo, que não adianta de nada, comprovado cientificamente. Doutor, vamos lá, vamos lá. Você começou aí na proteína, finalizou no 18,6. Olha, existe outra coisa além disso? Não. Existem outros ativos além disso? Aqui, cientificamente, foi explanado para eles como que é a anatomia do fio de cabelo e não existe outro protocolo, não existe um cronograma capilar, não existe outros ativos que são extremamente eficientes. Então vamos lá, meu mestre doutor. Então, baseado nisso, 7 produtos recupera qualquer estrago capilar. Qualquer estrago capilar, sendo ele por progressiva, por descoloração, onde vocês vão aprender que existe um grau de degradação cuticular, um grau de degradação da fibra capilar, onde ele é reconhecido grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4, mestre. E vamos lá. Então, baseado nisso, a gente mais uma vez lança o Menos é Mais. Com 2 anos de estudo extremamente profundo, dia e noite, para chegar nesse resultado, nesse produto final, que é uma joia para você aí no seu centro de beleza. Doutor, valeu a pena, não valeu? Valeu. Meus parabéns. Que aula maravilhosa. Doutor, vamos falar primeiro da embalagem. Que coisa linda. Estudado a cor. Sim. Estudado como que foi feito, doutor Diego, a própria embalagem. Sim. O rótulo.
a explicabilidade de como está aqui no rótulo, já é uma aula para você. Você não vai precisar se desesperar. Está muito bem explicativo de forma tricológica, de forma química, doutor. Como que funciona tudo isso daqui? Perfeito. Vamos falar bem rapidinho, né, de cada um deles. Doutor, adorei sua aula, estou ali acompanhando e realmente é isso. Quando a gente olha para o nosso público, a gente percebe realmente que a bandeira da sustentabilidade é algo importante para eles. E eu acredito que seja realmente. Nós temos que olhar para ativos naturais, a gente tem que olhar para, de alguma forma, devolver para a natureza o bem que ela nos entrega, só que a gente precisa ter a clareza. E eu falei isso várias vezes e eu vou repetir mais uma vez. Quando uma marca, doutor, ela fala que ela é sustentável, mas ela tem 200 produtos para fazer a mesma coisa, isso é, no mínimo, incoerente. Com certeza. Porque quando eu exijo desse cliente que ele tenha 150, 100 produtos, eu estou condicionando nele o consumo exagerado. E onde existe consumo exagerado quando a gente fala de sustentabilidade? O menos é mais é exatamente o que você precisa. 7 produtos para fazer qualquer protocolo capilar. Isso vai colocar muito mais dinheiro no seu bolso. Esse kit completo, o Jonathan estava trazendo para mim, 60 protocolos, né, doutor? Com certeza. Com kit completo, né, 7 produtos, um kit completo, você faz 60 protocolos. Eu estou falando aí de 5, 6 mil reais. Justamente. Com um único kit. Um único kit. Perfeito. E eu tenho até vergonha de falar o valor do investimento. Posso explanar aqui um pouquinho sobre esse Claro, shampoo? vamos falar de um por um. Carbono. O shampoo, né? Nós temos 2 shampoos. Nós temos 2 shampoos. Segura aqui para mim, doutor Diego, Deixa eu por só fazer uma gentileza. consideração aqui, doutor. Nós mostramos o que a Progressiva fez no mercado, só que em todo o evento o senhor trouxe coisas do Salão da Beleza. Com certeza. O senhor trouxe Progressiva, o senhor trouxe coloração, o senhor trouxe o que acontece no dia a dia. Então, a gente não está falando para eles deixarem de fazer, porque a gente sabe da realidade do profissional. A gente sabe que o cliente ele vai demorar muitos anos a ser educado. Só que a cada problema enfrentado no salão, na aula do senhor, o senhor trouxe uma solução dentro da tecnologia, da ciência e da saúde. Então, nós temos a consciência que a coloração vai continuar sendo feita, a química vai continuar sendo feita, tudo vai continuar igual. Com certeza. Só que existe uma forma de corrigir cada dano que a gente fizer nesse cabelo. Perfeito? Perfeito. E é inclusive por isso que o primeiro produto que eu quero que o senhor apresente, por favor, é o shampoo pensado para quem tem Progressiva. Com certeza. Então nós temos o shampoo Citrus Revive, onde ele vai promover um tratamento mais profundo. Ele tem efeito detox, ele não vai destruir a camada 18,6, ele vai retirar todo o excesso desses metais pesados, aonde tem um acúmulo dos cosméticos que você já aplicou durante aí a sua vida. Então esse shampoo remove, Dr. Diego, de forma mais expressiva todos os metais pesados, vai deixar agir aí entre 2 e 3 minutos, não destrói a camada 18,6, porque shampoo ele tem que ser tecnológico, ele tem que ter ativos específicos, porque shampoo, Dr. Diego, não é mais um shampoo. Sim. Porque é ele que começa o tratamento capilar. Porque se você arrancar essa camada 18,6, você começa a ter uma degradação cuticular, doutor Diego. O que acontece com o fio de cabelo quando eu faço a Progressiva, doutor? E por que a gente precisa de um shampoo específico? De imediato, ele promove também a emplastificação da fibra capilar, a vitrificação, ultrapassa todas as camadas, chega lá na alfa-hélice queratina, doutor Diego, e promove a dissecação das ligações de hidrogênio. Por isso que há o ressecamento. Você pode pegar uma fibra e puxar ela, ela quebra na sua mão. Então, o nosso tratamento, doutor Diego, ele vai chegar lá na alfa-hélice queratina e vai promover a religação novamente das ligações de hidrogênio. Perfeito. E isso é muito importante, doutor, e o shampoo ele é primordial porque a gente percebe que existem profissionais da beleza que até hoje, que eles subestimam o poder do shampoo. Com certeza. Eles acreditam que shampoo é apenas para higienizar, para fazer espuma. Só que assim, se o primeiro tijolo da casa for construído de maneira errada, eu coloco toda a construção a perder. Então a primeira coisa que eles têm que olhar é pro shampoo. Com certeza. A pessoa vai fazer uma progressiva, doutor Diego, deixa 10 minutos o shampoo lá, anti-resíduo. Você arranca a camada 18,6,
começa a arrancar os lipídios circulantes entre as cutículas. E temos também o segundo shampoo, Perfeito. que é exatamente o shampoo Citrus Biológica. Ele vai promover uma limpeza, uma higienização mais delicada. E quando você vai utilizar esse shampoo? Quando esse cabelo não tem necessidade de retirar muitos metais pesados, não está muito degradado, não tem progressiva, doutor Diego. Ele é só descolorido, ele tem uma coloração, então o shampoo Citrus, ele é específico para esse cabelo. Ou natural. Colorido ou natural, Perfeito. ou até mesmo virgem, mas esse cliente utiliza muita chapinha, muito babyliss, então nós vamos Escova, utilizar secador, o Citrus. Perfeito. Depois nós entra com o Amino Fusion. Esse Amino Fusion é exatamente todo o nosso complexo, onde vai devolver os 25 aminoácidos através da cadeia de queratina quebrada por hidrólise, para que haja uma permeação cuticular, uma permeação do córtex, até chegar na alfa-hélice queratina, reconstruindo, religando as cadeias iônicas do fio de cabelo, doutor Diego. Produto profissional, exclusivo profissional, inclusive eu vejo muito consumidor final tentando utilizar Quem isso. tem acesso a esse produto tem que ser você, Somente não é o consumidor final, doutor 25 Diego. aminoácidos. 25 aminoácidos na formulação, fora a própria queratina, que é a cadeia final quebrada por hidrólise. Perfeito. Só um ponto aqui, ó. Sim. Os shampoos não retira, aí vocês repetem aí. O produto não retira a progressiva e não retira a coloração. Os shampoos, tá? E o que faz eliminar esse efeito detox em metal é o ácido cítrico e o carbono ativado. O carbono, Só repete aí. Perfeito. o carvão ativado, quando você utiliza ele de forma eficiente dentro da fórmula, por isso que nós colocamos o carvão ativado, ele vai literalmente lá na cadeia de carbono, que é uma das moléculas extremamente importantes para formar os aminoácidos e a queratina do fio de cabelo, entre 45% e 50%. Eu quero dizer para vocês qual forma tem carvão ativado para entregar o carbono para o fio de cabelo. Praticamente todos os produtos têm na sua formulação o carvão ativado. Perfeito. O Wesley trouxe um negócio interessante, doutor, porque assim, a formulação, ela é criada pelo momento que a gente vive. E os metais pesados é algo hoje muito importante na vida das pessoas. certeza. Porque a poluição hoje, ela está em níveis altíssimos. No ar. Né? A oxidação, é o nosso estilo de vida, o que a gente se alimenta, o que a gente bebe. Então, os dois shampoos, eles tiveram essa capacidade de tirar os metais pesados do fio e do couro cabeludo, sem atacar a coloração que já existe, sem atacar a progressiva que já existe. Não vai retirar a progressiva, não vai retirar desbotando a coloração. Pelo contrário, vai fazer com que a cor fique mais avivada e a própria descoloração através das mechas vai realçar muito mais as mechas, doutor Exato. Diego. Então, cosmético extremamente saudável, focado realmente em retirar esse metal pesado. Logo depois, nós temos o Balm Gloss, aonde ele vai entregar a umectação para esse fio de cabelo. Ele é enriquecido com ativos onde promove a devolução, o fechamento dessas cutículas, a coesão cuticular, favorecendo, juntamente com a sinergia dos outros ativos, para que haja o processo de hidratação desse fio de cabelo, doutor Diego. Perfeito. Podemos continuar. Temos a máscara Revita Fiber, Essa ficou que é extremamente importante, aonde ela vai fazer a reconstrução cortical, extremamente importante para que você entenda que todos os ativos que tem nessa máscara vai reconstruir e também vai ajudar a camada 18,6 a devolver a hidratação, as moléculas de água, a força do fio e principalmente, doutor Diego, o CMC que existe entre as macrofibrilas vai repor o CMC. Perfeito. Então, foram dois shampoos, né? O shampoo Citrus e o shampoo Revive, com foco em cabelo com progressiva. O senhor mostrou o Amino Fusion. Agora o senhor trouxe o Balm, a máscara e qual que é o próximo? Biológica Luminous. Esse também é de extrema importância. É o finalizador conhecido como Living. Aqui é onde nós temos as ceramidas, doutor Diego. Estamos acabando nosso quebra-cabeça, né? Estamos acabando. Se a gente olha para a aula, na verdade, uma linha, ela é um grande quebra-cabeça. Justamente. E cada produto, doutor, foi tão interessante eu ter entendido isso, como o cabelo é seletivo,
cada produto tem o seu lugar certo dentro do quebra-cabeça. Tem como montar um quebra-cabeça, doutor Diego, e finalizar ele faltando uma peça? Tem, mas fica feio, né, Fica, doutor? não fica? É assim Não que vai ser o façam cabelo. isso, não façam isso. E para finalizar, doutor Diego, o nosso óleo. 7º cosmético tricológico é o nosso Oil Elixir. Esse foi elogiado demais. Disseram que ele é a coisa mais cheirosa que já viram na vida. Não, a fragrância, doutor Diego, você vai aplicar esse óleo, ele vai ficar 48 horas com essa fragrância extremamente relaxante. E aqui, aonde tem o óleo da semente de uva, o óleo de argão, o óleo de macadâmia, juntamente com o óleo de rosa mosqueta, o óleo de Senegal e dentre outros. E ele é altamente protetor térmico, doutor Perfeito. Diego. Doutor, vamos ali? Vamos. Vamos rememorar nossos produtos. O senhor está aí com o passador? Sim. Doutor, então, acabamos de provar aqui que com 7 produtos, nós estamos aqui junto, né? Com 7 produtos é possível fazer qualquer tratamento no fio de cabelo. Não, não é possível, é comprovado, É doutor Diego. comprovado. Cientificamente, que é isso e nada mais. São 2 shampoos. 2 shampoos, Amino Fusion, máscara, gloss, leave-in e o óleo finalizador. Perfeito. E esse produto nós temos também a versão Home Care, porque o tratamento feito no salão se continua em casa. A gente É a conseguiu extensão, evoluir doutor o Diego. cronograma capilar. Justamente. Então, você não vai entregar fragmentos semanalmente, você vai entregar todos esses ativos ao mesmo tempo quando você lavar o fio de cabelo, doutor Diego. Perfeito. E ele é composto por shampoo, máscara, o gloss, o finalizador, que é o leave-in, e o tão esperado óleo, Perfeito. que pode ser aplicado de 2 a 3 vezes por dia. Legal. É isso, pessoal. Essa era a nossa mensagem de hoje. Eu fico muito feliz. Inclusive, nós dividimos o lançamento em 2, né, doutor? Nós fizemos o pré-lançamento, onde a gente traz esse contexto histórico, porque é muito fácil uma marca chegar e falar: eu vou devolver o poder para o profissional, eu vou devolver a beleza natural, mas isso não fica claro para as pessoas. A gente trouxe para eles, principalmente os mais novos, os tempos áureos que o mundo da beleza viveu, onde o profissional da beleza era reconhecido, e como isso se perdeu. E se perde justamente quando o profissional ele para de amar o fio de cabelo, ele para de cuidar do fio de cabelo e quer fazer o mais fácil. Quer fazer as coisas mais simples, quer fazer ali um procedimento de 30 minutos, sem se preocupar com a consequência disso. A Biológica nasce dentro do Menos é Mais, apenas 7 produtos, qualquer protocolo para o fio de cabelo. E hoje, doutor, nós temos aqui uma condição especial de lançamento. Só vale para hoje. Inclusive, nós optamos para trazer o evento pela manhã, justamente porque eles pudessem ter a oportunidade de falar com a Grazi agora na parte da tarde. A Grazi está ali, né, Grazi? Pronta para atender eles. Perfeito. Condição especial de lançamento. Nas compras acima de R$1.000, vocês vão receber 10% em bonificação. Nas compras acima de R$2.000, 20% de bonificação. Nas compras acima de R$3.000, 20% de bonificação, ou seja, R$600, mais um super presente. Pega para nós, doutor. Doutor Diego, eu quero uma joia dessa, viu? O senhor quer? Essa louça personalizada, o doutor ficou apaixonado nela. Eu quero falar. O que dá para fazer aí, doutor? Aqui é onde você vai fazer a sinergia de todos os ativos da Biológica para você aplicar no fio de cabelo. Você não vai colocar o pump direto na sua mão, você vai colocar aqui nessa cerâmica, foi feito, doutor Diego. Sim, ela especialmente é uma condição, para a Biológica. É uma condição de lançamento. Aliás, doutor, são só 15 peças dessa. Caríssimo para fazer uma peça dessa, são apenas 15 peças, então os 15 primeiros que comprarem acima de R$3.000 vão receber 20% em bônus, se for 3.000 dá R$600 em produtos, mais essa louça personalizada, que é uma condição exclusiva de lançamento.
E para o home care a gente fez uma condição especial também, doutor. Nós criamos caixas individuais com 12 unidades de cada, e aí eles vão ter desconto mesmo, na prática. 15% off no Pix, 5% de desconto para os demais, 3 vezes no cartão, sem juros. Que condição, hein, doutor Diego? Ainda Que mais condição, para o lançamento, hein? não percam. É isso, tá lançada. Enquanto eles fragmentam, nós conectamos. Aê! Parabéns, doutor. Obrigado cada um de vocês. Gostaria de agradecer a equipe. Não vou falar aqui nominalmente o nome de cada um, mas vocês sabem a importância de vocês nesse projeto. Vocês sabem como vocês participaram e é só daqui para mais. Agradecer a presença aqui do meu sócio, Pedro Abrão, que está aqui comigo, o Wesley Troiano, meu sócio, o Jaelo, meu irmão, que está em casa, sócio nesse projeto. Um grande abraço a cada um de vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado por confiar no nosso trabalho e a gente não para nunca. Esse ano vem mais novidade. O Speaker Alon já está rolando. Nós vamos ter mais lançamentos para Alon e em breve Dono Alon para cada um de vocês. Um grande abraço, doutor. Uma honra, doutor Diego. Tudo bom. Até a última flecha, pessoal.